Boa tarde. A partir de 2003, tornou-se obrigatório no Brasil, em todas as escolas do Brasil, do ensino médio e fundamental, o ensino da história e das culturas afro-brasileiras. Para conversar sobre este assunto conosco, temos aqui a professora Mônica Lima, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Mônica, boa tarde. Mônica, por que a cultura afro-brasileira, sendo de uma forma tão evidente, presente na história do Brasil, na sociedade contemporânea, foi necessário estabelecer uma lei federal, tornando obrigatório o ensino dos aspectos desta história e dessa cultura em todas as escolas do Brasil? Bom, a pergunta ela é bem instigante, né? Porque ela já nos leva a pensar, né, sobre as razões que fizeram com que a história da África, a história dos africanos no Brasil ficasse ou esquecida, né, ignorada, excluída, né, se fizesse um silêncio sobre ela, ou colocada de uma forma secundária na história do ensino da história no Brasil. Bom, o primeiro lado que a gente tem que olhar é que quando se construiu, né, o pensamento sobre o que deveria ser a história brasileira, a ideia central era patrocinar, quase que em termos de pensamento, né, um projeto de branqueamento para a sociedade brasileira. Ocultar as origens africanas, ocultar as origens indígenas e construir uma história do Brasil em que aparecesse, né, cada vez menos essas pessoas, esses indivíduos. Isso daí foi um começo. Quando, vamos dizer assim, esse projeto foi superado em termos práticos, em termos da historiografia que se escrevia no Brasil, entrou um outro problema para essa questão, que foi incluir a história da África e a história dos africanos no Brasil sob um viés deturpado, um viés que não mais ocultava, mas colocava de uma forma secundária, ou no papel de vítima, né, o papel da África sendo o lugar onde se buscavam escravos, o lugar de onde se extraía riquezas, mas um lugar onde a história não aparecia. E os africanos no Brasil, como aqueles também sempre subjugados, sempre derrotados e nunca protagonistas de ações concretas, como na verdade ocorreu. Agora, esse projeto, ele implica que vão ser criadas disciplinas específicas para tratar, enfim, das raízes afro-brasileiras, ou isto deverá estar presente nos conteúdos das atuais disciplinas de história, por exemplo? Não, a ideia é que esteja presente nos atuais conteúdos. E para não criar exatamente já uma nova ideia de segregação. Claro, exatamente. Não é se criar a história da África, é incluir nos conteúdos de história geral a história africana, e nos conteúdos de história do Brasil, a história dos africanos no Brasil. Mônica, dá um exemplo assim, digamos, de um episódio da história do Brasil, no seu tratamento, digamos, entre aspas, tradicional, e do que seria esse tratamento a partir dessa nova perspectiva. Olha, nós podemos pegar vários episódios. Por exemplo, a questão das comunidades quilombolas, né? Que hoje em dia é uma questão para o Brasil contemporâneo, uma questão que está na Constituição, né? A propriedade da terra para essas comunidades, ou seja, uma questão do presente e que nos remete à história. No tratamento da história das comunidades quilombolas no Brasil, se seleciona o episódio de Palmares como se ele fosse um único episódio na história, né? Como se fosse quase que exclusivo daquele momento, e, no entanto, o que se sabe é que houve vários episódios de formações de quilombos, várias ações quilombolas. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós temos, na região de Vassouras, o quilombo de Manuel Congo, né, cuja área de ocorrência está para ser transformada em patrimônio. Enfim, o tratamento da questão quilombola é um tratamento que, vamos dizer assim, apresenta os efeitos dessa visão equivocada sobre a história dos africanos no Brasil. Para a história da África, a gente trata, por exemplo, de um tema que é um tema doloroso em termos da história africana, para os africanos especialmente, que é a questão do tráfico de escravos. Né? O tráfico de escravos é um tema que, vamos dizer assim, sempre que se mencionou a história da África, se mencionou a África como lugar de onde se retiravam os escravos africanos, porém se mencionava pouco das estruturas internas ligadas ao tráfico.
E mais, que o tráfico movimentava não apenas essa mercadoria, chamada mercadoria humana, mas também uma série de outras riquezas e produtos que a África comerciava com o Brasil e com o Oriente, né? Havia um ativíssimo comércio entre as chamadas áreas coloniais, Brasil, África e Ásia, e que superava muito em termos numéricos até o comércio que se fazia com Portugal, que era, vamos dizer assim, a metrópole, né, daquelas colônias. Então, são duas questões que mostram, vamos dizer assim, novas formas de se tratar a questão dos africanos no Brasil e a própria história da África, sobre uma perspectiva em que inclua essas pessoas como sujeitos e inclua essas áreas do mundo como áreas que têm algo a nos ensinar, né? Isso é um tema que vem sendo tratado, embora não seja inédito, né? Vem sendo tratado recentemente, que é essa questão da prática do escravismo anterior até mesmo à chegada do colonizador europeu. Exatamente, quer dizer, uma prática já disseminada em certas regiões da África. Com certeza. Quer dizer, tratar disso significa mudar, não é apenas incorporar conteúdos da história africana, mas mudar também o olhar sobre essa história. Com certeza, é uma mudança de perspectiva. Eu converso sempre, né, com os professores que estão aí em sala de aula, com meus colegas, que para que essa lei ela tenha um efeito positivo, né, no sentido de uma nova imagem dos africanos no Brasil, de uma imagem justa sobre a história da África, justa, ou seja, o mais próximo possível, né, do que as sociedades africanas gostariam de ver, né, como a sua história, é uma imagem que vem, inclusive, a tratar esses temas difíceis, como é o tema da escravidão na África, de uma forma clara. Na verdade, se sabe que havia escravidão na África de uma forma diferente do que foi a escravidão realizada nas Américas, mas sim havia. E que o tráfico de escravos enriqueceu soberanos africanos, enriqueceu comerciantes africanos, o que não quer dizer que, vamos dizer, que existe uma culpa histórica a ser colocada sobre os ombros dessas pessoas, né? O que acontecia é que na África, como em outras partes do mundo, havia desigualdade social, havia hierarquia, havia sociedades onde os governantes, vamos dizer assim, comandavam atos que nem sempre os governados concordavam, e pronto. Vamos dizer, essa situação social produziu também o tráfico de escravos. Né? Enfrentar esse tema é enfrentar uma questão delicada, mas é também olhar os africanos como sujeitos da sua história, não como objetos apenas, como sujeitos. Repito, isso não significa dizer, olha, eles foram tão culpados da escravidão quanto, né, os europeus. Não foram. A presença europeia, de fato, ela estimulou um tipo de escravidão e uma relação com as pessoas das comunidades lá de extrema crueldade e numa dimensão muito maior. Mas a escravidão não foi uma invenção dos europeus, nem na África, nem em outro lugar. Um outro aspecto também, historiadores das cidades coloniais, né, no Brasil, por exemplo, que de certa maneira apontam uma perspectiva não muito rígida da estrutura social, quer dizer, a ideia, né, de opressores, oprimidos, né, os livres e os escravos, e mostra alguns aspectos de capilaridade, alguns aspectos de mobilidade social, né, de acesso, inclusive, a meios, até a propriedade. Tudo isso muda muito essa versão, digamos assim, do opressor e da vítima de uma forma tão cristalizada, né, e mostrando aspectos mais complexos mesmo da composição histórica. É por aí? Certamente é por aí. Inclusive, assim, é algo que a gente sempre deve pensar, né, que quando a gente absolutiza o poder do opressor, né, ou seja, quando a gente diz que a opressão era total, na verdade o que a gente está dizendo é que não tinha outra saída, que os africanos não encontravam outra saída e que, de fato, os europeus teriam conseguido, os colonizadores, melhor dizendo, teriam conseguido transformá-los verdadeiramente em mercadorias, em coisas e não em pessoas que eram. Mas isso
não aconteceu. A gente olhando a história mais de perto, sobretudo indo, né, vamos dizer, aos estudos de casos, de regiões, de grupos de indivíduos, se pode perceber que não, que eles nunca se transformaram em coisas, que sempre foram pessoas, e como pessoas eles tentaram maneiras de sobreviver melhor na situação de escravidão. Eles tentaram encontrar maneiras de que a exploração fosse menos dura. Eles tentaram e conseguiram encontrar maneira de formar suas famílias em algumas regiões, em algumas circunstâncias. Eles conseguiram duramente, e não, claro, não todos eles, né, comprar sua liberdade. E conseguiram, depois de comprar dessa liberdade, ajudar os outros, ajudar outras pessoas na sua mesma condição também a adquirir sua liberdade. Muitas vezes, essa atitude não era necessariamente uma negação da escravidão, né? Essa atitude muitas vezes estava enquadrada dentro do sistema escravista, mas ela era uma forma de resistir a uma situação de desumanização. E isso mostra, eu acho que rever essa história do Brasil, né? Trazendo o que acontecia com essas pessoas no seu cotidiano, nos diferentes lugares, isso vai iluminar, vai dar uma cara a esses africanos que, a meu ver, ela só contribui para criar uma autoimagem mais positiva e com a qual os nossos alunos no ensino médio fundamental, a população afrodescendente brasileira queira mais se identificar. Né? Porque quem é que quer se identificar com aquele que está sempre no tronco? Bom, em primeiro lugar, não é verdade que estava sempre no tronco. Em geral, o tronco era usado como exemplo, né? Se selecionava um escravo, ele ia para o tronco e o açoite público era usado para criar o medo. Então, em primeiro lugar, isso não era uma questão generalizada nesse sentido, né? De todos. E, em segundo lugar, muitos conseguiam criar relações com os seus proprietários de modo a evitar o tronco. E não só evitar o tronco, mas conseguindo algum tipo de negociação. Dentro, é claro, da violência que está todo o tempo presente na escravidão, né? Mas, Mônica, diz assim, isso aí, por exemplo, como é que você situa isso numa preocupação que muitas pessoas têm quando conversam sobre esse assunto, de fazer, por exemplo, uma distinção entre um tipo de escravismo, digamos assim, clássico, no caso do sul dos Estados Unidos, né, discriminatório, que se mantém, inclusive, como marca da sociedade norte-americana dos Estados Unidos atual, tudo isso, com todos os problemas que foram enfrentados lá, e um suposto escravismo no Brasil mais permeável, mais, enfim, né, flexível, que muitos, inclusive, acusam como sendo uma ideologia, né, mascaradora da situação, inclusive, de racismo contemporâneo. Você não vai resolver isso tudo agora, nem estou pedindo só como temas, porque não é apenas o estudo objetivo da história, mas as discussões, né? Não, e é importante pontuar isso, é importante não confundir, vamos dizer assim, rever essa história, trazendo essas ações dos africanos no Brasil e, vamos dizer, das sociedades africanas como protagonistas. Isso não significa dizer que houve um escravismo brando no Brasil, que era fácil conseguir a liberdade, nada disso. Ao contrário, era muito difícil conseguir a alforria, isso significava trabalho, esforço, capacidade de negociação, criatividade, jeito especial, às vezes, muitas vezes, o jeito especial de lidar para conseguir as coisas. O risco da fuga. O risco da fuga, o suicídio, o aborto, a ameaça da violência. A ameaça da violência era também um elemento que funcionava como pressão. Tudo isso, assim, ajuda a desmentir esse pensamento, que é um pensamento realmente perigoso, né? Que patrocina uma visão que acredita ter sido o Brasil, né? Vamos dizer assim,
um lugar onde houvesse um racismo cordial. Esse racismo cordial não existe, a meu ver, né? Esse racismo não existe. Para mim, racismo e cordialidade, né, eles não podem conviver, né? Então, racismo é uma atitude de discriminação, é uma atitude de segregação, portanto, não convive com nenhum tipo de cordialidade. O que existe é a ação concreta de pessoas no sentido de viver melhor, de procurar sobreviver, ainda que sob a dureza da escravidão. E essas pessoas são os africanos, são os afrodescendentes no Brasil ao longo da sua história. Essa história precisa ser reconhecida, ela precisa ser contada, até para mostrar que as mudanças que houve pontualmente ou mais amplamente, elas têm a ver com a atitude dessas pessoas. É a ideia de que, mesmo sob as piores condições, se criaram situações, se buscou forças para que a desumanização não acontecesse. Isso aponta, eu acredito, para uma força interna do nosso povo, uma força interna da nossa sociedade como um todo, que não é nada pouco para se trabalhar, sobretudo com os alunos nessa etapa de formação, no ensino fundamental e médio. É como se, de uma certa forma, a própria constituição de uma identidade nacional dependesse de se ter o resgate dessa história, como se estivesse faltando um pedaço nessa identidade nacional. Não é isso? Exatamente. Eu acho que assim, a cara do Brasil ela vai ficar muito mais parecida, né, com a cara da maioria do povo brasileiro. Quer dizer, tanto os descendentes afro quanto os não descendentes afro precisam desse pedaço da história, dessa parte fundamental, para poder se entender, inclusive. Todos nós somos parte da África, independente se nós temos ou não Bom, sangue como espécie africano, humana, parece que somos mesmo, não há dúvida. Exatamente, né? Em termos remotos, né, a África é o berço da humanidade. Mas, além disso, nós brasileiros, ainda que não sejamos diretamente, né, descendentes de africanos, somos culturalmente descendentes de africanos, ou seja, os nossos ancestrais africanos, eles estão na nossa mentalidade, na nossa cultura, na nossa língua, na nossa vida, agora, qualquer que seja a nossa origem. Agora me diz uma coisa, veja bem que isso tudo é um panorama vastíssimo que envolve desde os aspectos da história, no sentido história social, história econômica, história política, aspectos da cultura no sentido da religiosidade, das línguas, né? E até outros aspectos, culinária, vestimenta, relação homem-mulher, relação adultos, crianças. Eu pergunto uma coisa, como é que vai ser a preparação dos professores de ensino médio fundamental para lidarem com isso, à medida que, como é uma questão recente, uma exigência, vamos dizer, recente, eu acredito que as universidades, os cursos de história, não estejam ainda devidamente preparados para passar esses conteúdos. Quer dizer, tem as suas pesquisas. O caso aqui da UF, por exemplo, agora que recentemente está se fazendo concurso público para professor na área de História da África, coisa que não havia, era uma falta que se tinha. Como é que vai ser isso, de formar esses professores? Bom, esse é o desafio de hoje, né? Na verdade, a militância pela inclusão desses conteúdos, ela não é nova, né? E, assim, dela participaram desde movimentos sociais, como o movimento negro, né? Não há que se negar a importância aí da militância específica, movimento estudantil de história, movimento de professores de história e os professores como um todo das universidades, diferentes universidades, vêm colocando essa questão há muito tempo. A lei saiu, né? Mas, para muitos, essa lei ela é um problema a ser enfrentado. Para muitos, eu diria para a maioria, né? Os professores que estão em sala de aula, quase em sua totalidade, nunca viram história da África. Nem no ensino fundamental e médio, quando eles eram estudantes, nem nos seus cursos de história e quando são professores de outras áreas, porque não é só a história que está contemplada com a lei, fundamentalmente mas também artes, língua portuguesa e literatura, geografia, enfim, essas outras áreas, né? Como é que vão enfrentar esse tema se nunca não viram? Então, a primeira questão vamos dizer assim, é que se reivindique a capacitação desses professores. Ou seja, os professores, eles precisam ter cursos, eles precisam ter acesso a material atualizado, porque um grande risco
é que assim, o espaço criado, que esse espaço seja mal ocupado, né, e que venha acarretar prejuízos ainda maiores para o ensino de história da África, história dos africanos no Brasil e, vamos dizer assim, para a autoestima de toda a população brasileira, para a identidade brasileira como um todo. É um risco sério. Porque né? pode ter tanto o risco da ideologização, por exemplo, quanto o risco da caricatura. Exatamente. Né? É um risco sério. É um risco sério que, vamos dizer assim, a história dos africanos do Brasil e a história da África fique limitada às contribuições culinárias, artísticas, vamos dizer assim, na capoeira. Entre aspas, folclóricas. Nada contra essas expressões da cultura nacional. Acho que elas têm muita importância e acho que elas têm que ter seu lugar. Só que isso não basta. E elas têm que ser também contextualizadas historicamente, enfim, com pesquisa, com o que há de discussão no meio. A universidade vem trabalhando nisso, a UF é pioneira, na verdade, o Departamento de História da UF, né, onde eu estou agora cursando doutorado, ele é um departamento pioneiro na produção de estudos sobre a escravidão africana no Brasil. Né? Enfim, há uma produção grande, os professores estão trazendo esses temas já há algum tempo, né? E produzindo livros, materiais didáticos, isso é uma questão livros importante, paradidáticos, né? Exato, há uma produção... A bibliografia para Exatamente. as escolas... Ainda falta, mas há alguma coisa que eu classificaria como incipiente, porém já existe. O que se tem que fazer, a meu ver, é promover a capacitação desses professores, divulgar essa bibliografia, estimular pesquisas nessa área, estimular a produção de material didático nessa área, abrir linhas de pesquisa nessa direção, com estímulo concreto de financiamento, fomento mesmo à pesquisa e à produção de material didático sobre esses temas. Essa é uma dívida que eu acho que nós temos com nós mesmos, né? Temos com a nossa história. Quer dizer, não se trata apenas, digamos assim, de um cumprimento da lei, ponto final, porque isso no Brasil é muito comum, quer dizer, tem uma lei, tem que cumprir, e aí formalmente, etc. O importante é isso ser parte de um processo de desenvolvimento de conhecimento, de consciência de todos, né? E aqui na UF há a previsão, digamos, já de organização de cursos de aperfeiçoamento, cursos de extensão voltados, digamos, para esses professores, de atualização. Já tem previsão disso, você sabe? Até onde eu tenho conhecimento, o Departamento de História da UF ele já promove uma especialização lato sensu em História do Brasil, onde esses temas, com certeza, os temas da escravidão no Brasil, eles são tratados da forma mais atualizada, mais ao dia possível, né? Até porque ali foi a sede de vários projetos nessa área, ainda é a sede de vários projetos de pesquisa nessa área. Na Faculdade de Educação da UF há um curso também de pós-graduação lato sensu, frequentado majoritariamente por professores, intitulado Raça, Etnia e Educação no Brasil, ligado ao Programa de Estudo sobre o Negro na Sociedade Brasileira, o PENESB, da UF. Esse programa também promove um curso que, se não tem o nome de atualização de professores, ele é, de fato, um curso de capacitação, de atualização e, sobretudo, um espaço onde os professores estão tendo acesso a essas discussões. E aí professores de diferentes áreas, inclusive os professores que trabalham com as séries iniciais do ensino fundamental, que não vão trabalhar os conteúdos, digamos assim, como tais, né? Mas que estão trabalhando uma série de outros materiais que já desde pequeno é importante ir informando no pensamento, né? E numa postura mais pluralista, né? Mais vamos dizer assim, mais abrangente sobre a cultura brasileira, trabalhando com lendas africanas, trabalhando com exercícios de revisão do próprio preconceito, toda uma série de coisas. Isso já vem sendo feito. O importante seria multiplicar essas iniciativas, né? Pelo Rio de Janeiro, pelo país. E isso só pode ser feito com um estímulo concreto para essas ações, né? É um caminho que eu acho que é importante. E manter um diálogo com os movimentos sociais, sim, porque eu acredito que também
só se vai recuperar a história da África se nós nos dedicarmos, nós, né, o Brasil como um todo, né, a também ouvir mais, vamos dizer assim, a produção musical, artística, né, que existe na África, se nós nos dedicarmos a ler mais literatura produzida na África. Existe uma série de bons autores de literaturas africanas de expressão portuguesa que só agora, recentemente, vem saindo no Brasil. Ano passado houve aquela exposição de arte da África no Centro Cultural do Banco do Brasil, com muita gente se maravilhando, né, pela primeira vez, encarando aquela beleza, né, aquela sofisticação artística que ninguém imaginava. Ou seja, acho que todas essas coisas juntas, elas vão poder fazer com que essa lei, como você falou, saia do papel, né? Ela pegue no bom sentido. Isso, exatamente. Agora, Mônica, falando agora de um assunto polêmico, que não é o seu aqui, mas que é a questão das cotas, alguém que defende a tese das cotas poderia invocar esse paradoxo. Introduzimos as cotas pensadas na universidade, mas só transpondo para esse panorama. Nós tornamos obrigatório ou incentivamos o estudo, né, da cultura, das culturas afro-brasileiras, e, no entanto, os alunos, né, que vão ter esse acesso, a parcela preponderante deles é de pessoas que não são, enfim, originárias dessas culturas. Enfim, aqueles que seriam interlocutores preciosos nesse sentido estão excluídos. Você vê alguma questão interessante nesse tema da... Olha, uma coisa, a meu ver, quer dizer, uma coisa são as políticas... É um assunto polêmico, muito... polêmico, Uma coisa são as políticas compensatórias. Eu acho que algum tipo de política compensatória é importante ser desenvolvido, sim. Acho que em condições desiguais, né, competir pelo acesso, né, a determinados espaços é muito mais difícil. Então, eu acho que as políticas compensatórias, elas têm que ser pensadas, e a universidade não pode se eximir dessa discussão. Mas eu não vejo que a inclusão dos conteúdos de história da África, de história dos africanos no Brasil, seja uma ação de política compensatória. Eu vejo aí, na verdade, como resgate da história brasileira. Não é, a meu ver, uma ação de política compensatória. É resgatar a história do Brasil. Agora, pessoalmente, eu vejo como importante a discussão e, vamos dizer assim, a tomada de algumas iniciativas na direção dessas ações de política compensatória, né? Estou me repetindo, mas é para também ficar claro. Assim, eu tenho essa posição, eu sou favorável às políticas compensatórias, porém eu não vejo a inclusão de história da África e a história dos africanos no Brasil incluído nessa parte. Eu acho que aí, vamos dizer assim, primeiro eu acho que precisa ser feito um olhar mais cuidadoso, né, sobre a universidade brasileira e as diferentes formas de acesso dos alunos a ela. Precisa se trabalhar isso, assim, ter uma ideia mais concreta, uma pesquisa mais consistente para que nós saibamos desses totais. Isso é diferente nos diferentes cursos, vamos ver como nas diferentes regiões. Acho que isso daí tem que ser acompanhado por uma série de outras medidas. Criar uma política de cotas sem um acompanhamento ou sem um investimento maciço no ensino público fundamental e médio. Eu acho que isso não é desejado por ninguém que defenda conscientemente as cotas, entendeu? Mas eu gosto de separar essa discussão, não que não haja relação entre a desigualdade brasileira, né, que é vamos dizer assim, uma desigualdade onde a questão de cor e condição social estão entrelaçadas, mas há uma distância entre essa questão e a não inclusão de história da África. Elas são relacionadas, mas uma não depende da outra. Agora, só para finalizar, Mônica, fala rapidamente assim qual é a tua tese? O que você está no doutorado, né? Então, qual é o teu assunto? Pois é, o meu assunto ele pega um pouco o lado de lá e o lado de cá, dessa história dos africanos que foram trazidos para cá.
né? Eu estou estudando para o doutorado o tema dos retornados, que são aqueles africanos que, trazidos como escravos para o Brasil, conseguem conquistar sua liberdade e voltar para a África, né? Esse processo de retorno que, em parte, foi um retorno compulsório, digamos assim, porque alguns foram expulsos do Brasil por rebeldes que eram, mas houve um retorno muito numeroso, voluntário. Então, meu interesse é estudar como aqui no Brasil eles reuniram essas condições. Não era simples. Conquistar a liberdade, comprar a liberdade própria e da sua família, porque eles voltavam muitas vezes com os seus familiares, né? Isso eu pude ver nos registros aos quais eu tive acesso. E na África, construir comunidades com uma forte referência ao Brasil. Por exemplo? Né? Os agudais no Benin, que já foram estudados lá no Benin, né? O trabalho do Milton Guran, o trabante do Milton Guran, o Pierre Verger, o Alberto da Costa e Silva, são autores que vêm trabalhando sobre esses temas dessas comunidades brasileiras, como se denominavam, né? Elas se autodenominavam na África Ocidental. Mas eu estou querendo ver um pouco o lado de lá de cá dessa história, né? Como é que eles se organizaram aqui? E a minha hipótese é que essa identidade que eles vão recriar na África, essa identidade de brasileiros, ela é construída aqui no Brasil sob condições muito particulares. Juntar os dois lados do mar, né? Isso já é uma tarefa gloriosa. Vamos dizer assim, o meu projeto, né? E eu estou caminhando nessa direção. Vamos ver. Tá bom, Mônica, muito obrigado. Nós tivemos hoje aqui a professora Mônica Lima, que veio conversar conosco a respeito desta nova orientação no ensino fundamental e médio, da obrigatoriedade do ensino dos conteúdos a respeito da história e das culturas afro-brasileiras no Brasil. Muito obrigado, até a próxima semana. Obrigado, Mônica. Obrigada.